ocupação e orientação. Meu nome é Thiago Petit, eu sou músico, eu tenho 34 anos e sou gay, mas talvez seja bi. Tá, então a gente vamos discutir mais ou menos isso. Sua infância, se você teve alguma... Como foi sua infância voltada ao movimento? Eu cresci numa família bem particular, primeiro porque meus pais são duas pessoas que tiveram uma boa instrução, meu pai veio de uma família de artistas, minha mãe é psicóloga, então uma família bastante privilegiada, assim. Mas mais particular do que isso, eu tenho uma irmã mais nova, que quando eu tinha 4 para 5 anos, ela nasceu com uma síndrome genética de má formação física, e isso de alguma maneira moldou muito do entender dos meus pais, sobretudo, e da minha educação e da maneira como eu cresci sobre diferença. Então eu já cresci numa família onde a diferença estava posta, né? A diferença que eu digo, o não padrão, né? Então já era uma família que tinha bastante aceitação sobre a diferença. Eu demorei muito tempo para entender que eu tinha atração, por exemplo, por outro sexo, pelo meu sexo, né, por homens. Foi uma coisa bem tardia, assim, já bem fim da adolescência. E durante toda a minha infância e começo da adolescência, eu me entendia como um garoto heterossexual e também não me questionava muito sobre isso, assim. E em algum momento da sua infância você percebeu a heterossexualidade compulsória? Ou a heteronormatividade que você estava impondo para você? Percebi em alguns momentos. Percebi quando eu era, por exemplo, obrigado a jogar futebol porque era coisa de menino, eu não gostava de jogar futebol. Ou porque... na minha infância, exatamente, eu não senti tanto, mas no começo da minha adolescência foi uma coisa bem marcante para mim, assim, porque eu fazia teatro desde muito novo, então eu convivia no meio teatro profissional, então assim, a quantidade de gays fazendo teatro é quase maior do que heterossexuais. Então tinha um acolhimento muito grande para todas essas questões, assim. E me era exigido muito pouco uma atitude ou uma performance masculina. Mas eu fazia colégio ao mesmo tempo. E eu era bastante esquisito no meu colégio, bastante esquisito porque eu me vestia de uma maneira diferente das pessoas, porque eu me portava diferente, porque era mais maduro do que as pessoas da minha geração, porque eu já estava trabalhando fazendo teatro, porque convivia com pessoas mais velhas. E me lembro em algum período da minha adolescência, eu vivi, acho que quando eu tinha 15 ou 14 para 15 anos, eu tive uma depressão sem muita explicação e vivi uma situação que para mim foi bem marcante, assim, porque eu tinha um grande amigo no colégio e claramente a mãe dele, nesse momento em que eu tive uma depressão, que acho que foi um momento onde eu emagreci 20 quilos, então eu era um adolescente de 15 anos que tinha de 3 meses, em 4 meses perdeu 20 quilos, fiquei muito magro, tinha o cabelo descolorido porque estava fazendo uma peça, era um personagem esquisito, assim, e em depressão, né? E essa mãe desse amigo na época claramente ficou muito
preocupada com que tipo de elemento o filho dela estava andando. Então, de uma hora para outra, ela cortou a nossa relação, a relação que eu tinha com esse garoto, que era uma relação puramente de amizade mesmo. Eu não tinha nem ideia ainda de que eu poderia ter atração sexual por meninos nessa época. E mudou o menino de colégio, então criou-se uma situação onde eu virei uma ovelha negra na minha escola, entre os colegas. Foi toda uma situação bastante desagradável. E a grande questão dessa mãe era: o Thiago está apaixonado pelo meu filho, o Thiago é gay, então eu vou afastar os dois. Isso para mim foi um negócio muito chocante. Acho que sobretudo porque foi o meu primeiro contato com essa acusação, assim, né? Porque ele é gay como uma acusação de algo maléfico, né? E muito novo e sem ter noção nenhuma nem do que aquilo significava exatamente, assim. Então, o que eu mais me lembro nesse sentido mesmo de que me cobrassem uma heteronormatividade foi bem nesse período, foi bem a partir dessa história, assim, em que eu me vi pensando: nossa, será que eu sou gay? Será que eu dou muita pinta? Será que isso é bom, isso é ruim? Todas essas questões vieram muito à tona, assim. E dentro disso você falou que participou de teatro, onde você conviveu com bastante pessoas LGBTs. E como era para você a retratação dos LGBTs na época, até mesmo quando você não se entendia como um? Tal qual hoje, assim, porque como eu cresci vendo essas pessoas eram meus amigos, assim, né? E não só amigos, eram ídolos, eram pessoas com quem eu trabalhava que eu admirava muito. Então, de alguma forma, sempre foi muito natural. Na verdade, eu descobri a minha bissexualidade, talvez, porque eu tive namoradas ao longo de muito tempo. Eu descobri que eu era bissexual porque me incomodava não ser bissexual ou não gostar de homens. Era uma coisa, entre esses amigos, poxa, eu sou hétero, eu sou tão careta. Existia essa cobrança que acho que em geral as pessoas têm, né, de se portar como um homem, e seja másculo e seja hétero. Pra mim tinha perante a turma, eu queria ser mais legal do que aquilo que eu era, assim. Então me lembro que eu comecei a beijar meninos muito nesse clima de: poxa, quero ser mais legal que isso. Só que em algum momento isso me deu muito tesão. E aí eu falei: opa, alguma coisa aconteceu. Então foi quando de repente eu entendi que existia de fato uma outra atração ali que até então era desconhecida. E até foi bem engraçado, eu digo que eu sou gay, talvez seja bissexual, porque em algum momento eu interrompi essa relação que eu tinha com as meninas. Sobretudo porque, de certa forma, foi onde eu acho que a questão machista se viu repercutindo dentro de mim, porque de alguma maneira eu tinha muita vergonha que essas meninas com quem eu ficava descobrissem que eu ficava com homens também e isso me tornasse menos másculo. Isso era uma coisa que durante muito tempo ficou na minha cabeça, e aí essas relações começaram a ficar menos interessantes, porque eu me sentia fingindo ser uma coisa que eu não era. Ainda que eu tivesse atração por elas, eu me sentia como se aquilo fosse, se elas descobrissem, poderia soar como uma farsa, ou eu me sentiria uma farsa.
essas questões todas começaram de fato a aparecer, assim. E eu sinto que eu me bloqueei em relação a isso, assim. E anos depois, digo, há 10 anos atrás, eu voltei a ficar com meninas a cada tanto, assim. Eu comecei a me permitir um pouco viver outras relações que não só com homens, né? A gente faz alguns intervalos